Eu sou Viviane Santos, eu serei sua professora de língua portuguesa, como sempre. A gente está aqui ao vivo dos nossos estúdios e eu estou na presença de Késia, que vai fazer a tradução simultânea para Libras, tá certo? E também da professora Camille Borba, que vai fazer a comunicação com vocês aí no chat enquanto a aula acontece. Vamos dar um oi para ela? Olá, lindezas, tudo bem? Espero que sim, espero que vocês estejam prontos para uma aula maravilhosa sobre aqui, ó, o que a gente está vendo aqui. Qualquer dúvida, vocês sabem, qualquer dúvida, comentário, crítica, fofoquinha, joguem aqui no chat, tá certo? Que eu tô aqui para vocês. Um beijo e até a próxima. Tá vendo? A professora Camille já deu spoiler sobre o que é a aula, não que não tenha no telão também, né? Mas tem. E quer conversar com vocês, é porque é isso que faz a aula ficar boa, né? O diálogo com vocês aí em casa, suas dúvidas e as suas sugestões. Então vamos lá. Hoje a aula é sobre o verbete de dicionário, como a professora Camille mostrou, né? Esse instrumento que está na nossa vida desde que a gente se entende por gente. A gente vai crescendo e já tem contato aí com o dicionário ainda na infância, quando a gente tem alguma dúvida, alguma palavra que a gente não reconhece o seu uso, a sua aplicabilidade, a gente sempre recorre ao dicionário. É bom que se recorra, né, ao dicionário, porque para tirar as dúvidas. Vamos lá. Você sabe o que é um dicionário e para que ele serve? Provavelmente sim, né? Porque o dicionário é um utensílio comum no nosso dia a dia, especialmente na vida escolar. É muito comum que, quando a gente tem uma dúvida, tem gente que pergunta logo para a professora, né? Para o professor, professora, essa palavra significa o quê? Mas outro caminho para chegar ao significado das palavras é a utilização do dicionário. Era muito comum, na época em que eu fui criada, aqui Késia, aqui Camille, que se usasse o dicionário físico, né? Porque a gente não somos milênios, somos geração Z. Não somos mais tão jovens. Não somos mais tão jovens. Então, a gente usava o dicionário físico. Depois Késia vai me rebater com isso, mas tudo bem. Hoje em dia se tem o dicionário também digital, que é uma forma de pesquisar na internet, né, utilizando aplicativos, inclusive. Então existem duas formas de utilizar o dicionário, a gente vai ver mais à frente também. O dicionário, minha gente, é uma forma de estruturar a língua e seu léxico a fim de dar significado e aplicações práticas às palavras do português e de outros idiomas. O dicionário ele existe em todos os idiomas, só que são dicionários diferentes, né? A gente fala português e aqui a gente tem um dicionário de português. Se a gente pensar em inglês, vai ter um dicionário só para inglês. E alguns dicionários são bilíngues, né? Eles vão misturar de um idioma para outro, fazendo essa tradução. Então, além de trabalhar com o significado das palavras, o dicionário, quando utilizado entre duas línguas, será também usado com esse propósito de tradução, tá certo? Mas a principal função do dicionário é dar valor semântico, aplicabilidades práticas das palavras que a gente desconhece e passa a conhecer quando consulta. O primeiro dicionário de que se tem notícia faz um tempinho, viu? Foi em 2600 a.C., pela civilização sumeriana, lá na Mesopotâmia. Segundo Ieda Maria Alves, os dicionários eram repertórios de signos com nomes de profissões, de divindades e de objetos usuais que funcionavam como dicionários unilingües, né? Ele estava ali dentro de uma língua só. Então, ele tinha essa aplicabilidade no começo de tentar definir os deuses, de tentar definir as divindades, os usos dos objetos daquele período histórico, tá certo? E com o tempo, os dicionários foram ganhando uma aplicabilidade mais geral, usada para definir todas as palavras. Mas o dicionário como a gente conhece hoje, ele é posterior a isso. Ele é posterior a esse período da época, da história, né? Ele é mais parecido com o dicionário do Renascimento, que surgiu no século XIV. Começando pelas traduções das duas línguas clássicas para o idioma moderno, que eram o latim e o grego. Então, a partir do momento em que essas duas línguas se popularizaram e eram usadas principalmente para comércio, eram utilizadas entre países para fazer negociações, inclusive, a gente tem os primeiros dicionários sendo aplicados a essas duas línguas, tá certo? Até porque as outras línguas, que são línguas modernas, vieram dessas duas línguas. Então, por exemplo, o português que a gente usa hoje provém do latim, assim como o francês, assim como o espanhol, etc. Tá certo? Então, essas são as duas línguas originárias, vamos por assim, né?
O dicionário, ele exerce a função metalinguística. O que isso significa? Significa que a linguagem fala sobre si mesma. Todas as vezes que não soubermos o significado de uma palavra, podemos consultar o dicionário. Lá encontraremos sua definição por meio do verbete, que vai ser um gênero textual voltado para a definição de umas palavras. Lembra da metalinguagem, que é uma das funções da linguagem, né? A gente tem 5 funções da linguagem. A metalinguagem, vamos ver se a gente lembra as 5 funções da linguagem. Metalinguística, referencial, emotiva, poética e fática. A metalinguística vai falar sobre a própria linguagem. Então, é quando eu uso o português para falar sobre o próprio português. Então, é por isso que a gente chama o dicionário e também a gramática, né? São os 2 exemplos básicos que a gente utiliza quando vai falar de metalinguagem para definir essa função da linguagem. E a gente tem o verbete. O verbete vai ser o trecho de texto que aparece no dicionário, cuja função é informar ao leitor acerca do significado daquela palavra, dar aplicações práticas sobre aquela palavra. Então, por exemplo, se eu tenho uma palavra que tem mais de um significado, eu preciso dar essas 2 alternativas. Por exemplo, eu tenho a palavra manga. Eu posso usar manga de camisa e eu posso usar manga fruta. Então, é muito possível que o dicionário ele já aponte esse uso. Ele vai dizer, olha, eu posso dizer a manga da camisa está suja e eu posso dizer a manga caiu da árvore. Então, é muito possível que o dicionário também já aponte esses usos. Vamos lá, ver o que é verbete? O verbete do dicionário é um texto pequeno que explica o significado da palavra e apresenta algumas descrições gramaticais e etimológicas sobre elas. Então, além da definição, ou seja, do que aquela palavra é, eu também tenho alguns apontamentos gramaticais. Ou seja, a que classe de palavras aquela palavra pertence, quais são as aplicabilidades dela numa frase, qual é a sua origem, ou seja, a sua etimologia. Então, como a gente percebe, o dicionário ele é muito mais complexo do que a gente tinha em mente, né? Ele não é simplesmente um livro onde tem casa, moradia, né? Não é. Ele tem toda uma estrutura organizacional, ou seja, uma estrutura que vai definir como é que eu dou o significado a essa palavra, muito mais complexa do que a gente imaginou à primeira mão. Nós temos 2 tipos de dicionários, o online e o físico, como eu já falei para vocês. A professora Camille está com o dicionário online, está com o dicionário físico, aí do ladinho dela, do ladinho não, de frente, né? De frente a ela. E a gente tem o dicionário online, que é uma versão digital, que eu trouxe um exemplo aqui para a gente ver como é que o dicionário online se organiza, como é que o dicionário físico se organiza também. Professora Viviane, temos aqui David. Olá, David. Bom dia. E eu perguntei se ele costumava usar o dicionário, ao que ele me respondeu que não. Então, eu perguntei como ele fazia quando ele não conhece o significado, quando ele não conhece a palavra. E ele colocou que pesquisa no Google. E essa pesquisa do Google vai levá-lo para onde? Para o dicionário online. Então, você usa o dicionário, David, você só não usa, às vezes, o dicionário físico. E que eu recomendo, porque é uma habilidade importante. E se no dia no mundo não tiver mais internet, como é que a gente vai fazer? Pensemos nisso aí, pessoal. Importante. A professora Camille já deu um susto aqui em todo mundo. Esse mundo sem internet que a gente não quer, né? Mas é importante também utilizar os recursos físicos, sem sombra de dúvida, né, David? Então, assim, se você pesquisa lá no seu site de busca, achou o significado da palavra, muito provavelmente, se você olhar o site a qual esse significado está vinculado, muito provavelmente vai ser um dicionário digital. Inclusive, muitos desses dicionários digitais existem também na forma física, né? Se a gente pegar dicionários famosos da língua portuguesa, o Aurélio, por exemplo, o Oxford, a gente vai lá, pesquisa, mas esses dicionários também existem fisicamente. A gente pode comprá-los ou pegá-los numa biblioteca ou comprá-los em sebo, né? Existem várias formas de consumir esse produto, tá certo? Inclusive, existem apps de celular, né, que a gente tem um monte, especialmente para usar as redes sociais. Também existem apps de dicionário, existe app para tudo, né, hoje em dia. Ó, eu trouxe aqui uma dessas versões do dicionário digital, que é o significado, eu pesquisei, a palavra coragem.
pesquisei lá, assim como David, no meu computadorzinho, e apareceu essa definição de coragem. Ó, a gente tem, aqui a gente percebe que eu fiz essa pesquisa no Oxford Languages, tá aqui em cima. Aí a gente tem a palavra coragem e abaixo eu tenho que é um substantivo feminino. Então, a partir daí eu já tenho duas informações, que ele pertence a qual classe gramatical ele pertence, a classe dos substantivos, e eu já tenho o feminino. Então, eu sei que é uma palavra feminina. E daí eu já consigo pensar em toda a concordância. E aí eu tenho uma classificação das palavras, ou seja, os seus significados. Ó, moral forte perante o perigo, os riscos, a bravura, intrepidez, que também é uma palavra difícil, talvez a gente precisasse pesquisar. A gente tem firmeza do espírito como segunda definição, para enfrentar situação emocional ou moralmente difícil. A terceira classificação, qualidade de quem tem grandeza de alma, nobreza de caráter, hombridade. E a quarta definição, determinação no desempenho de uma atividade necessária, zelo, perseverança e tenacidade. Abaixo disso, das definições, que a gente percebe que não é uma só, eu tenho 4 definições para a palavra coragem, então ela tem muitos desdobramentos, a gente tem a origem, que é a etimologia da palavra. Nesse caso aqui, o FR é uma abreviatura para francês, e aqui a gente tem a palavra original, courage. Então, a gente sabe que coragem deriva do francês courage. E o ID significa identidade. Então, vamos ver as 4 aplicações dessa definição. Ó, a gente viu os significados e a gente agora vai entender como é que a gente aplica esses significados dentro da frase. A primeira definição era de moral forte perante o perigo. Então, a gente pode dizer, ele teve coragem diante do leão. Então, coragem vai estar dentro do significado que o dicionário está me dando dessa palavra, né? Coragem diante do perigo, coragem diante de um animal feroz que você possa ter medo, né? Eu tenho medo de lagartixa. Então, diante de lagartixa, eu preciso ter muita coragem. Ó, segundo conceito, firmeza do espírito emocional. É preciso ter coragem para brigar pelo que se quer. Então, ao contrário do primeiro, que é uma coragem prática com relação a alguma coisa, o segundo é uma firmeza de espírito. Preciso de uma coragem emocional para lidar com o meu problema. Percebe que são esferas diferentes de valores semânticos, né? De significado. O 3 é uma nobreza. Ele teve a coragem de assumir o seu erro. Então, é um estado nobre do espírito, né? Da pessoa. Não é uma coragem prática, mas é uma força de vontade, uma pessoa valente, né? Que teve coragem de assumir os seus erros, que não é todo mundo que tem coragem, né? Às vezes a gente erra e finge que nem foi a gente. Então é preciso ter coragem para assumir os seus erros também. E o último é a determinação. Desde cedo demonstrou coragem no trabalho. Então é uma pessoa dinâmica, com vontade de trabalhar, com determinação. Então a gente percebe que as quatro aplicabilidades da palavra coragem e como cada uma se organiza dentro de cada frase distinta. É a mesma palavra, mas eu consigo aplicá-la em diferentes contextos, certo? É fácil ler um verbete, não é mesmo? Mas será que ler um dicionário físico é igual a ler um dicionário online? Será? Vamos descobrir. Vamos descobrir, né? A gente sabe que existe uma série de abreviaturas, né? E essas abreviaturas, elas existem tanto no dicionário físico quanto no dicionário online. O que pode variar é acerca de como cada dicionário lida com as suas abreviaturas, né? Por isso que é importante ler a legenda. Coisa que quase ninguém gosta de fazer, né? Mas é muito importante para que a gente tenha as informações. Para que todas as palavras pudessem caber em um espaço mínimo possível, afinal o português tem mais de 600 mil palavras, minha gente, é palavra que só. O dicionário precisou criar uma estrutura que abreviasse algumas características das palavras. Imagina se a gente fosse colocar tudo. Casa, substantivo, né? Feminino, e fosse escrevendo por extenso. Isso ia ficar enorme, né? Ia ser um livro infinito. Ia dar até um conto, dá para criar uma história, um livro infinito. Então, para fazer caber em menos espaço, até por causa da economia de papel, etc., né? Vendagem do produto, a gente precisou abreviar.
Não saber decifrar essa abreviatura é perigoso e pode impactar na sua compreensão do vocábulo e, consequentemente, no uso da palavra. Por exemplo, se eu sei que a palavra gato é usada para animais, mas eu desconheço-a como adjetivo, a frase abaixo não fará sentido. Por exemplo, João é um gato. Se eu só conheço gato no sentido do bichinho, no substantivo, quando eu escutar a palavra fulano é um gato ou fulano é uma gata, pode ser que eu não entenda o valor aqui empregado. Então, o dicionário vai me ajudar também nessa empregabilidade. E aqui ele tem uma outra empregabilidade na classe de palavras, né? Os sinais e as abreviaturas de que eu tanto falo aqui, estou batendo nessa tecla, é importante entender os sinais e as abreviaturas. Olha, eu peguei meu dicionário lá de casa, tirei uma foto para trazer para vocês, olha. Cada palavra terá indicativos abreviados que correspondem a ela. Então, pode ser que uma única palavra tenha mais de uma dessas abreviaturas, ó. A gente percebe também que a pontuação vai ser usada de forma diferente. A gente tem os 2 pontos que indica que seguem sinônimos, tá? E a gente tem o ponto que introduz exemplos e assim sucessivamente. Ó, a gente tem PL, que é um indicativo de plural, PESS, significa pessoa ou pessoal, POP, popular, masculino, INDEF, indefinido e assim sucessivamente. Então, a gente percebe que cada palavra que corresponde à classificação disso dentro da língua portuguesa vai ser abreviada, a fim de que eu tenha o máximo de informações possíveis no mínimo espaço, tá certo? Porque o verbete precisa ser pequenininho. Aqui a gente tem a continuação e cada abreviatura corresponde a uma informação diferente, tá? 2 abreviaturas não são usadas para a mesma informação. Então, eu posso ter uma palavra com várias abreviaturas e cada abreviatura dessa vai me dizer uma coisa diferente sobre aquela palavra. Por exemplo, eu trouxe o significado aqui da palavra aconchego. A gente tem a palavra aconchego em negrito, né? Do lado de aconchego a gente já tem uma abreviatura, SM, que significa substantivo masculino. Eu já tenho uma classe de palavras e eu já tenho a indicação de gênero. Ó, ato de aconchegar, aconchego, proteção. Aí, em seguida, a gente tem um exemplo de aplicação numa frase. O aconchego dos pais protege as crianças. Bonito, né? Segundo, a gente tem uma segunda definição. Ó. O lugar em que se aconchega, conforto. A família quase nunca sai. Todos preferem o aconchego do lar. Aconchego. Nessas 2 aplicações frasais, o aconchego é substantivo. Mas a gente tem 2 definições. Aconchego como ato de aconchegar e lugar. Tá certo? O lugar do aconchego. Por último, a gente tem a separação silábica da palavra, coisa importante também, né, que a gente vai perdendo referência quando vai crescendo, às vezes fica muito confuso o processo que a gente aprende na infância e com o tempo pode ser que se esqueça alguma coisa. Então, o dicionário, ele relembra, olha, como é que se separa a palavra aconchego? Aconchego, certinho? A gente tem uma estrutura. E eu também trouxe o verbo aconchegar, que é próximo ao aconchego, mas pertence a uma classe de palavras diferente. Ó, a gente tem o Vzinho, que é a abreviatura para o verbo, que é aquela palavrinha que indica ação. Então, toda vez que eu vou fazer alguma coisa, muito provavelmente estou usando um verbo. Significado: trazer pessoa ou coisa para bem perto de si. Achegar, aproximar. A mãe aconchegou a criança ao peito porque a noite estava fria. E aqui a gente tem uma palavra aconchegante, que é um adjetivo com a mesma forma para masculino e feminino. E é isso que significa AMF, que é a sigla utilizada aqui, ó. Adjetivo com a mesma forma para masculino e feminino. E aqui eu tenho uma separação silábica também. Então, a gente percebe que aconchego e aconchegar são palavras muito próximas ali em termos de significado, mas que possuem uma classificação na classe de palavras diferente. Ó, percebam que em termos de significado, aconchego e aconchegar são semelhantes, contudo a aplicação na frase varia justamente pela diferença de classe gramatical. Eu gosto de um aconchego, nesse caso o aconchego é substantivo, ele se aconchegou no colo da mãe, nesse caso a palavra é um verbo.
Sempre que consultar uma palavra, fique atento às abreviaturas e, se não souber do que ela se trata, consulte na tabela no começo do dicionário. É importante que você vá lá para o começo do dicionário para entender do que se trata. Ó, o dicionário também vai te mostrar as palavras que são pouco utilizadas ou que têm uso pejorativo. Então, como é que ele faz isso? Através desse indicativo aqui abreviado, certo? Então, aqui, ó, P.US. significa pouco usado. Uma palavra pouco usada na nossa língua ou pouco usada pelas pessoas de forma geral. Tá? Esse uso também estará explicitado no dicionário. O contato com o dicionário nos tira as dúvidas e faz com que possamos entender todas as palavras de um texto. Eu trouxe um poeminha aqui de Manuel Bandeira, porque eu sempre dou um jeito de colocar literatura em tudo. É sobre isso. Então, vamos ler esse poema, ó, Cartas de meu avô. A tarde cai por demais, erma, úmida e silente. A chuva, em gotas glaciais, chora monotonamente. E, enquanto anoitece, vou lendo, sossegado e só, as cartas que meu avô escrevia à minha avó. Manuel Bandeira. Muito bonito, né? Vou perguntar ao meu avô se ele escreveu cartas à minha avó. E aí, eu li esse poema e me veio a pergunta, o que é erma? Que eu não sabia. Aí eu fui lá pesquisar. Pesquisei onde? No dicionário. Olha aqui, ó. Erma pode ser empregada, é um verbo, tá? Um verbo transitivo. Reduzir a ermo, devastar, despovoar. Muito forte, né? Deserto, Viver no ermo, na solidão. Então, é sempre esse sentimento aí de secura, de solidão, sabe? Não é uma coisa muito feliz, né? Mas bonito. E aqui a gente tem as aplicabilidades desse verbo. Ele pode ser empregado na terceira pessoa do singular, do presente e do indicativo, do verbo ermar. E ele pode ser empregado na segunda pessoa do singular, do imperativo, do verbo emar. São essas duas aplicabilidades que a gente tem aqui, ó. Ele erma, erma tu. Nesse caso, o imperativo. Sendo assim, agora sabemos que a tarde, para o eu lírico, caía solitária, vazia, desértica. Então, olha quanto sofrimento era imposto a esse avô, que estava sentindo falta da esposa, né? Tá vendo? E colocou esse sofrimento nas cartas. Silente também era outra palavra que eu li no poema de Bandeira e disse, oxente, tenho que pesquisar, sei não. Então, eu fui para o dicionário. O significado de silente é um adjetivo desprovido de barulho, sem ruídos ou sons, silencioso. Por extensão, que não fala, não se expressa por meio de palavras. A gente tem a etimologia da palavra silente, que vem do latim, silentis. Olha, o latim, professora Camila. Usando todo o repertório de latim que a gente sabe ou sabemos. Ó, percebemos que além de vazia, a tarde também caía silenciosa. Tá vendo? Se a gente esquece essas duas palavras na hora de interpretar um texto, a gente pode perder o valor, algum valor que o eu lírico esteja colocando ali para esse poema. Então, é importante que, se você não sabe o significado de alguma palavra, você deixe de orgulho, que ninguém sabe tudo, e vá-se embora pesquisar, seja no dicionário físico, seja no dicionário digital. O importante é adquirir conhecimento, né? A forma que vai se fazer isso, portanto que seja legal, tudo certo. Definição de silente. Então, perceba que silente é um adjetivo biforme, comum aos dois gêneros, masculino e feminino. Então, ele não varia em gênero. Saber a classificação morfológica vai te ajudar a usar as palavras também. Então, agora eu sei que silente é um adjetivo. Então, eu digo, ela estava silente, ele estava silente. Então, ele concorda tanto com o masculino quanto com o feminino, certo? Sem alteração. Coisas que são importantes saber para consultar um dicionário. Ó, eu tenho a classe de palavras que pode me ajudar, então eu vou saber se uma palavra é substantivo, adjetivo, advérbio, pronome, interjeição e assim sucessivamente. A gente tem a noção de gênero nas palavras, então eu consigo definir, entender se uma palavra é masculina ou feminina também lá no dicionário. Eu tenho como a pontuação é usada no dicionário, que é de forma diferente do que a gente usa em um texto convencional. A gente tem o reconhecimento do modo verbal, se é indicativo, subjuntivo ou imperativo. A gente também tem os usos no singular e no plural.
uso pejorativo ou literal da palavra. Então, se uma palavra é usada para ofender alguém em determinado contexto, o dicionário também vai apontar isso, tá certo? Ou se o uso é literal. E a gente tem as abreviaturas. Bastante coisa, né, professora Camille? Professora Camille, voltando para você, a nossa aula está chegando ao fim. Antes disso, você tem alguma coisa para me dizer sobre o dicionário? Tá pesquisando alguma coisa? Talvez vocês não tenham tanto acesso assim a dicionários físicos, vocês são jovens. Mas olha, como é que a gente busca? Vamos procurar a palavra resiliência. Então, primeiro a gente precisa ir na letra R, não é isso? Isso. E a gente vai vendo, ó, é porque não vai dar para vocês verem, mas em cima você vai vendo as 3 primeiras letras. Então, a gente precisa entrar na página que tem R e S. E aí a gente vai procurando, porque lembrando que o dicionário ele é organizado de forma alfabética. Importante. Então, por exemplo, a primeira palavra começa com A e vai AA ou AB, ABA e assim a gente vai. Então, ó, resiliência a gente tem aqui como quando tem um significado físico, da física, é a propriedade de alguns corpos apresentarem de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. E de maneira figurativa, que é como a gente vai usar, é a capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar à má sorte ou às mudanças. E esse verbo vai dar origem ao adjetivo resiliente. Sim. Então, que fique aí esse significado, essa palavra e a mensagem, né? Como sempre, foi um prazer estar aqui. Um beijo e até a próxima. Muito importante a gente saber, né, como usar a palavra resiliente. Importante também a gente absorver o significado e tentar aplicar à nossa própria vida. É isso, minha gente. A aula acaba agora. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.